Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a nova gestão da Prefeitura de São Vicente. Nossos convidados, Caio Amado, prefeito de São Vicente, e Rodolfo Amaral, secretário de Fazenda de São Vicente. Muito obrigado pelas presenças. Caio, o que te motivou a seguir a carreira política com apenas 21 anos de idade? Pois é, a gente construiu uma trajetória bonita, né? Pude começar lá atrás, a minha primeira candidatura aos 21 anos, saindo candidato a vereador e sido mais votado do partido, não venci a eleição, criei um novo partido, fui candidato a prefeito, não venci a eleição, cheguei em segundo lugar, aí fui candidato a deputado federal, não venci a eleição de novo, e em cada uma dessas derrotas a gente foi ficando cada vez mais forte, como tudo na vida, né? Cada vez que a gente tropeça, a gente cai para se levantar. E assim eu fui construindo também essa minha trajetória até finalmente, nesse ano de 2020, a gente, ano passado no caso, agora já prefeito, a gente ter a oportunidade de vencer uma eleição, inspirando as pessoas a acreditarem. Acreditarem que nada é fácil, que a vida não é fácil, que administrar não é fácil, mas que a gente tem que ter perspectiva. Tem que olhar para o futuro. E foi assim. Então, eu digo para você que, para mim, é uma questão de missão, de propósito. Eu acredito no que eu faço. Eu levanto todo dia de manhã e falo, hoje é dia de mudar essa cidade, hoje é dia de inspirar pessoas a acreditarem que o futuro pode ser melhor. E é isso que a gente tem feito nesse dia a dia ao longo dessa última década. Quando eu era pequeno, eu falava para minha mãe, para meu pai, que eu queria ser presidente, né? Então, ficava aquela coisa de, meu Deus do céu, eu esperava uma outra profissão, advogado, um médico e de repente presidente, como é que faz isso? Só que isso foi maturando na minha cabeça ao ponto de eu falar o que precisa ser feito para ser político. E aí eu fui estudar. Me formei em gestão de políticas públicas na Universidade de São Paulo, fiz uma pós-graduação em ciência política, agora outra em gestão pública. Tive a oportunidade de ir para a Universidade de Oxford, fazer um curso, participei de vários movimentos de renovação no Brasil. Então eu fui buscando essa bagagem, ao passo que eu ia disputando eleições, frequentando, tinha uma porta aberta discutindo política, eu entrava para saber o que era. Discutindo o desenvolvimento da cidade, eu entrava para saber o que era. E usando muito bem das redes sociais, dessa nova comunicação que a gente tem à disposição. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, a gente tem uma trajetória limpa, bonita, honesta e hoje é a oportunidade de formar um grande time para mudar a cara, mudar a história da cidade de São Vicente. Como é assumir aí a prefeitura com essa pandemia? Eu vivi a pandemia sob o ponto de vista também do comerciante, né? A questão de saúde afetou todo mundo, mas a questão do comércio também afetou, né? Eu sou filho de comerciantes, 3 gerações da minha família no comércio, ali no centro da cidade, enraizado. Então eu vi como abalou, por exemplo, a estrutura de casa, a estrutura das pessoas que têm o seu negócio. São Vicente tem um comércio muito forte ali, né? Aquele comércio popular muito forte no centro da cidade, na própria área continental que tem desenvolvido um comércio e de repente vem a pandemia e para, né? Para tudo, trava as coisas, fecha comércio. Do ponto de vista da saúde, a gente precisa cada vez mais investir nos protocolos de segurança, no cuidado, nas restrições, na higiene, na conscientização.
E isso é um grande desafio, porque isso é uma questão cultural. Eu caminhava e percebia que cada vez menos as pessoas usavam máscara, principalmente quando a gente saía daquele eixo mais central da cidade, ia para os bairros, e isso ia me deixando bastante angustiado. A gente agora tem que enfrentar isso, espera que a vacina chegue logo para de uma vez por todas conseguir enfrentar esse problema. Agora, acima de tudo, tem que ter um olhar também para a questão do comércio, a manutenção dos empregos, porque se a vida para, tudo para, né? É um equilíbrio com foco sempre na saúde, na vida das pessoas, mas tem que ter um equilíbrio para que a gente não se perca nesse meio do caminho. Qual a avaliação da situação atual das finanças do município? De um modo geral, as prefeituras em todo o Brasil e o poder público sofrem dificuldades com questões relacionadas à dívida. São Vicente não é diferente. Nós pegamos um cenário, eu diria até que, para mim, que estou há 36 anos dentro dessa área, um cenário bastante assustador, não pelos valores das dívidas, mas pelo perfil delas. Nós herdamos aí a administração com folha atrasada, além disso, algumas obrigações legais, tipo precatórios, que ensejam um pagamento imediato sob o risco ou de confisco de receita, ou alguns parcelamentos com organismos públicos que, se você não retomá-los, você perde certidões. Então, meio que eu diria que nós temos aí de curtíssimo prazo para decidir. Vencemos a primeira batalha, né, com muito esforço, com toda a equipe, que foi colocar a folha de pagamento em ordem. Era uma determinação expressa do prefeito como missão número 1. Nós conseguimos tirar a primeira pedra do caminho, mas temos agora a segunda folha no dia 30, é um outro desafio, mas a gente vai superar. E tem aí, eu diria que de curtíssimo prazo, pelo menos 30 milhões que a gente precisa resolver para ontem, sob o risco de confisco de receita. Agora, no total, a dívida passa de 700 milhões, que a gente chama tecnicamente de restos a pagar, que é aquilo que ficou represado de um exercício para o outro, vai passar de 200 milhões de reais, e isso dificulta muito a relação da prefeitura com os seus fornecedores, porque eles continuam lá, eles continuam prestando serviço, então a gente tem que ter o poder de convencimento de que, olha, nós vamos pagar uma parte do passado e vamos continuar regularizando o presente. E o prefeito tomou medidas imediatas, inclusive suspendendo inicialmente por 30 dias o pagamento dos fornecedores. Existem outras medidas que a administração deve anunciar nos próximos dias, mas com 60 anos de idade eu cheguei à conclusão de que estou entusiasmado como nunca. Eu li uma pesquisa de uma entidade, uma instituição norte-americana que dizia que a vida começa, na verdade, do ponto de vista profissional, aos 60, você está no auge. Então, eu estou me sentindo assim, um entusiasta dentro da administração. É uma administração que o prefeito Caio já disse que é altamente técnica, e é verdade. Mas, além de altamente técnica, ela também tem uma composição interessante, que são faixas etárias diferentes, existem grupos de faixas etárias diferentes, o que dá o equilíbrio. Eu estou entusiasmado porque eu estou parecendo um menino, na verdade, no parque, com tanta felicidade, porque a gente vê um entusiasmo desse pessoal e isso nos leva. Então, eu acho que esse desafio é questão de tempo, nós vamos vencer, eu não tenho dúvida disso. Quais são as principais fontes de arrecadação do município, né? E você pretende trabalhar para melhorar aí essa receita? Nós temos, por exemplo, o IPTU hoje em São Vicente arrecada em torno de 155 milhões. É muito baixo se relacionado, por exemplo, com Santos. Santos já passou da casa de 400 milhões. O ISS em São Vicente chega em torno de 80 milhões. Em Santos nós falamos em 700 milhões, então você vê a diferença. O ICMS aqui em Santos chega a 400 milhões, tá? Em São Vicente não chega ainda a 100 milhões. Então, o orçamento, a arrecadação total, que a gente chama tecnicamente de receita corrente líquida, é de R$1 bilhão. O orçamento chega a 1,3 mas porque tem receitas extra-orçamentárias.
Mas nós vamos melhorar isso, nós vamos melhorar a avaliação do solo. São Vicente tem um potencial enorme com a área continental, 18% do território está ocupado na área insular, mas temos 82% para ocupar na área insular, com um potencial de adensamento, com mudança de perfil. Enfim, tem uma série de estratégias definidas no plano de governo do prefeito que nós vamos implementar. Nesse momento, estamos apagando incêndio, estamos colocando a casa em ordem, mas eu tenho convicção de que no curso dos 4 anos da administração, ou pelo menos os primeiros 4 anos do prefeito, nós vamos dar e colocar ordem na casa. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é a nova gestão da Prefeitura de São Vicente. Nossos convidados, prefeito de São Vicente, Caio Amado, e Rodolfo Amaral, secretário da Fazenda de São Vicente. Caio, além da pandemia, quais são as suas prioridades para 2021? Nem vamos falar em 4 anos, mas de imediato. A pandemia traz para a gente um desafio na área da saúde, na área da geração de emprego, e acho que isso é ponto fundamental, né? São Vicente precisa se desenvolver. A grande prioridade para se administrar São Vicente, quanto mais a gente está ali dentro desse processo, é fazer o vicentino recuperar o orgulho da cidade, recuperar a credibilidade do serviço público da cidade, sabe? Hoje ele chega num posto de saúde, ele sente que vai ser mal atendido, ele chega para ter um acesso a um serviço, a uma vaga na creche, ele sente que não vai conseguir. Então essa falta de confiança de que a prefeitura, o serviço público vai resolver as coisas para ele, vai fazendo com que ele vá desacreditando na cidade. E esse é um ciclo desvirtuoso, né? Que vai fazendo com que você vai perdendo a confiança de uma forma geral. Então, recuperar a confiança do vicentino de que as coisas vão funcionar, de que vai dar certo, de que o desenvolvimento pode estar mais perto de casa. A gente tem muitos desafios lá, sabe? Gerar emprego perto de casa, por exemplo, é um deles. Não dá para aceitar que a pessoa mora em São Vicente e tenha que andar tantos quilômetros para chegar num emprego em outra cidade. Por que a gente não consegue qualificar nosso território? Rodolfo citou a questão da área continental, que é um grande potencial que a gente tem, inclusive de áreas ali que a gente pode qualificar para poder desenvolver, e a gente tem essa oportunidade no turismo também. Então, geração de emprego, desenvolver, desburocratizar a cidade para atrair investimentos, tudo isso é prioridade nossa dentro de uma lógica de modernizar a gestão de São Vicente. Me preparei para isso, reuni um time, uma seleção de secretários para que a gente possa fazer essa cidade se desenvolver. Rodolfo, comércio, serviços, indústrias, o que você pensa em fazer dessa parte para atrair o investidor, por exemplo, um construtor, uma empresa de carro, aí para São Vicente? Bom, nós vamos mudar simplesmente a lógica cultural que se pratica, não só em São Vicente, mas no Brasil de um modo geral. Porque quem me conhece, estou há 36 anos, com a minha função principal é a análise de dados, é a análise de conjuntura. Eu passo 14 horas por dia, ou pelo menos passava 14 horas por dia fazendo exatamente isso, estudando não só as cidades, mas os estados e a própria União. E a gente vê que falta exatamente essa relação entre o poder público e o setor privado. Ainda no período de campanha, com o prefeito Caio, nós discutíamos muito a importância da informação para a tomada de decisão. E nesse sentido, nós caminhamos no objetivo de criar um centro de inteligência em São Vicente, que é algo que nós vamos estudar cada canto da cidade, cada informação, e não só aquelas que estão sob o nosso domínio, nos cadastros da prefeitura, mas que estão nos domínios de outros bancos de dados, para ter um detalhamento e fazer planos de negócios para se relacionar com o empresariado. Então, nós não vamos ficar esperando que o empresário chegue no balcão da prefeitura para apresentar um projeto. Certo? Eu diria que em poucos meses ou até o final desse ano nós vamos inverter já essa lógica. O prefeito vai começar a frequentar relações com um organismo tipo o Fiesp aqui, com os empresários da construção, com a Secovi, com os Ciesp, enfim, para mostrar para o empresariado o potencial que tem em São Vicente, e é muito grande.
Eu diria hoje, sem a menor dúvida, de que se existem duas cidades que têm ainda áreas e capacidade de desenvolvimento econômico fora daquilo que já está instalado. De um lado é Guarujá, em Vicente de Carvalho, pelo perfil de adensamento que é todo horizontal, e São Vicente mais ainda, porque tem uma área continental, como eu disse, certo? Com uma capacidade de expansão enorme. É evidente que nós precisamos melhorar a infraestrutura para atrair negócios, mas isso tudo está dentro de um planejamento. Os organismos que trabalham com isso já estão sendo contactados com a Prefeitura. Nós temos uma equipe de primeiro grau aí no sentido de planejamento. Nós temos excelentes profissionais dentro dessas áreas e está todo mundo entusiasmado. Então, eu acho que nós vamos mudar. O segredo é esse, é mudar a lógica. A Prefeitura vai procurar o capital privado. Nós temos ciência de que o orçamento é resultado da economia, ele não é a essência da economia. Então, eu preciso que a economia da cidade vá bem, porque aí as contas da Prefeitura, por consequência, melhoram com a arrecadação e com a execução orçamentária. E certa vez o próprio Rodolfo me trouxe uma visão de que o prefeito não tem que administrar o orçamento, mas tem que sim administrar a cidade como um todo, que é complexa, é mais complexa que uma folha de orçamento. São pessoas, movimentos, empresários, instituições de fé, é um grande governo, é um grande complexo de coisas que compõem uma cidade, e é isso que a gente quer fazer. Então, você conseguir controlar a sua cidade do ponto de vista da informação, você ter na mão as informações bairro a bairro, georreferenciadas, significa que você tem ali um potencial de ver o que falta naquele bairro, que você pode criar uma janela de oportunidade para alguém investir. São caminhos, né, de consumo, é uma lógica também de consumo, de oferta e demanda. Claro, muito bom. Caio, é possível haver um trabalho conjunto dos municípios da Baixada em prol de interesses comuns, como, por exemplo, emprego, renda, moradia, mobilidade, investimento do Estado, da União, até aqui a parte turística? Eu sou um entusiasta desse olhar regional, porque o meu povo ali, as pessoas a qual hoje a gente tem que administrar a cidade para essas pessoas, que são os vicentinos, eles moram numa cidade, têm parente em Guarujá, trabalham em Santos, vão pegar uma praia em Praia Grande, e você vai vendo toda uma complexidade da vida que vai se arranjando por toda a região. Então, se a gente não tiver soluções que se conversam do ponto de vista regional, vai parecer que cada cidade está isolada ali numa ilha, o que não é real. São Vicente e Santos fazem parte de uma mesma ilha, por exemplo, e a gente precisa levar isso em consideração na questão, por exemplo, da drenagem urbana. Não adianta Santos fazer suas obras de drenagem e São Vicente não fazer, e vice-versa. A água vai sair de um lado para o outro e quem perde é o povo. Então, precisa ter diálogo. Transportes, tem integração, VLT, né? Totalmente. O VLT, a fase 3, que vai para a área continental, é fundamental para o desenvolvimento econômico de toda a região. Tem muitas pessoas que saem dali de São Vicente para ir até os seus empregos em Santos, que muitas vezes ou tem que pagar 2 passagens, ou tem uma rotina de vida, você perde em qualidade de vida, a pessoa tem que sair 4 da manhã, 5 da manhã de casa para chegar no seu emprego, por conta de toda uma dificuldade de integração do transporte regional. A fase 3 do VLT vem também para gerar desenvolvimento, porque levar essa infraestrutura para lá vai facilitar, dar qualidade de vida para as pessoas e ainda facilitar essas relações comerciais. Muito bom. Só para citar um exemplo, né? Na minha obra teve a visita um candidato a vereador em Santos, para conversar com o pessoal no final do dia e tal. Aí o candidato perguntou, levanta a mão, quem é de Santos? De 120 funcionários, 5 ou 6 levantaram a mão. De São Vicente, 80%, quer dizer, 80% da minha mão de obra vem de São Vicente. Um pouquinho da Praia Grande e talvez 5%, 6% em Santos. Quando a gente fala em habitação, hoje, financiamento CDHU ou do próprio governo federal, às vezes o financiamento vem até para Santos, mas na hora de construir vai se procurar São Vicente, porque onde hoje há disponibilidade de áreas é São Vicente. Então essa integração é importante para que sejam contemplados os dois objetivos, o da casa própria e do bem-estar das populações específicas de cada cidade. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é nova gestão da Prefeitura de São Vicente.
Nossos convidados, Caio Amado, prefeito de São Vicente, e Rodolfo Amaral, secretário de Fazenda de São Vicente. Rodolfo e Caio, pergunta para os dois. Nos últimos anos, vivenciamos uma migração de famílias de Santos para a Praia Grande. Como trabalhar a construção civil em prol do desenvolvimento e renovação urbana de São Vicente? Eu diria que a preocupação é maior. Se a gente for analisar as estatísticas do IBGE, dos censos dos últimos 40 anos, a população da Baixada Santista cresce à razão de 100 mil moradores por década, 10 mil por ano. Esses últimos anos até foi um pouco maior, foi na ordem de 11 mil. Então a gente está falando aí de 4 décadas, nós estamos falando de 400 mil pessoas, certo? E vai, aliás, 400 mil domicílios, eu corrijo, que dá 1.200.000 pessoas. Então a gente precisa ter exatamente essa noção. Por quê? Porque onde há adensamento muito intenso, que é o caso de Santos, Ilha, o solo fica muito caro e acaba fazendo com que as pessoas de menor poder aquisitivo elas fiquem procurando outras localidades. De um determinado momento, essa expansão se deu no litoral sul, certo? Mas uma boa parte também em São Vicente, a partir da área continental de São Vicente, tanto é que hoje nós temos mais de 150 mil pessoas morando só naquela região. Então, as pessoas precisam tentar se acomodar onde o custo do solo ainda é menos proibitivo. E isso precisa ser visto pelos administradores de um modo geral. É por isso que eu sou entusiasta, achando que, a partir do momento em que houver uma disciplina mais clara e mais objetiva com a área continental de São Vicente, o adensamento de São Vicente será maior e São Vicente vai mudar exatamente o perfil que tem hoje. Eu sou muito otimista com isso. Eu acho que nós não demoramos 2 décadas para ter uma outra realidade de São Vicente completamente diferente daquela que a gente vê hoje. As pessoas olham São Vicente, normalmente olham São Vicente só na parte insular. Quer dizer, muito pouca gente na própria região conhece São Vicente continental. Bom, como você pretende também incentivar, né, voltando à pergunta, né, a construção civil lá e que as pessoas, que os empresários se voltem para São Vicente, inclusive na área continental, que o Rodolfo falou, é uma área hoje que tem uma grande procura, principalmente para Casa Verde e Amarela, Minha Casa e Minha Vida, né? E uma área continental que tem até cachoeira. Cachoeira 1, 2, 3, tem cachoeiras na área continental que as próprias pessoas que moram em São Vicente não conhecem, então imagina todo o restante. Acredito que, só complementando a fala do Rodolfo, que foi perfeita, a questão dos instrumentos de planejamento urbano, né? A própria questão do plano diretor, que foi recentemente atualizado, a gente acompanhou de perto, e a questão de lei de uso e ocupação do solo, a gente até estava conversando brevemente aqui sobre a importância de se atualizar. A gente precisa usar desses instrumentos de planejamento urbano, de qualificação do território, entendendo que se está passando, por exemplo, vai passar uma fase 3 do VLT, isso significa que a gente pode começar a pensar como que a gente pode abrir espaços para se verticalizar mais ao entorno de um VLT, que é uma oportunidade que a gente tem de aumentar o número, né, de moradias nesses espaços e, ao mesmo tempo, gerar mais receita para a cidade, e as pessoas têm interesse em morar perto de um modal desse de transporte. Então, são instrumentos que a gente tem no planejamento urbano para conseguir fazer a cidade evoluir. Muito bom. Prefeito, mais uma pergunta. O turismo doméstico ele passou a ter uma grande importância devido a essa pandemia, né? Como você pretende incentivar o turismo de São Vicente? Eu já tem uma encenação lá que é bem famosa. Como é que você pretende fazer com que as pessoas de fora visitem mais São Vicente? A encenação que esse ano vai ser num formato diferente, justamente por conta da questão da pandemia. A gente decidiu usar da criatividade. A nossa secretária de Cultura foi pelo caminho de criar uma websérie. Então, ainda convido o senhor e todos que estão nos assistindo a acompanhar, que vai ser impactante, né? Um patrimônio da cidade em encenação. Para mim, eu sou um apaixonado pela minha terra. Primeira vila do Brasil, que é São Vicente, precisa ser reconhecida como tal. Eu quero colocar São Vicente de volta no mapa do turismo estadual, federal, mundial, porque é a primeira vila do Brasil. Veio para o Brasil, tem que conhecer São Vicente. Vai fazer turismo no Brasil, tem que conhecer São Vicente. E a gente tem que dar esse valor, sabe? Se você tem uma praia grande, em Praia Grande, se você tem as belezas ali da orla da Praia de Santos, em São Vicente você tem que vir buscar um entretenimento.
com a cultura da cidade, com a história da cidade. E hoje a gente tem uma Secretaria de Turismo focada num planejamento pro turismo da cidade, para que a gente possa ter bons equipamentos turísticos para receber. Venha conhecer a história de São Vicente. Não, a gente não pode esquecer da beleza da Praia do Gonzaguinha, né? Sem dúvida. Aquela vista, eu me lembro que há 35 anos atrás, a primeira obra que eu fiz, não na minha empresa, como funcionário, foi bem no meio da Praia do Gonzaguinha, e eu tinha o privilégio de todos os dias ter aquela vista maravilhosa da Praia do Gonzaguinha, que é muito bonita, não fica a dever para nenhuma praia da nossa região toda. É, né? a Bahia mais linda que a gente tem ali, eu não tenho dúvida disso. Agora é usar bem desses espaços para que a gente possa ter. Estou falando, tem cachoeiras, sabe? Tem marinas, sabe? Tem a Bahia, tem história. O que falta? Falta um plano para articular tudo isso e começar a fazer a cidade ser colocada no mapa. Isso mesmo. Rodolfo, como melhorar, né, a economia, como equalizar, melhor dizendo, a economia nesses tempos de pandemia? Isso a gente já começou, embora tenhamos aí menos de 10 dias úteis trabalhando, a gente já começou a fazer porque, repito, tudo que se faz tem que se tomar decisão a partir de informação. Esses dias mesmo, acho que um comerciante reclamou com o prefeito de uma taxa que estava sendo cobrada. O prefeito imediatamente me passou um zap, eu em seguida chamei o pessoal da fiscalização do ISS e peguei um retrato de quantos estabelecimentos tem naquela condição, qual é aquele custo de arrecadação, para a gente ver uma lógica, se há alguma lógica daquilo que está sendo cobrado. Eu ainda estou dando o retorno para o prefeito no ar sobre essa demanda, mas foi assim, imediato. Tá? Eu acho que quando a gente tiver de posse dessas informações, qual é a ideia? É chamar um empresário para discutir qual é o caminho. Há uma necessidade clara da arrecadação, principalmente numa cidade com tantas carências como São Vicente, certo? Mas ninguém quer extorquir ninguém, o sentido não é esse. O sentido é incentivar, o sentido é fazer com que a arrecadação seja resultado do desenvolvimento. Tá? Enquanto São Vicente tem o que a gente chama de valor adicionado, que seria uma espécie de um PIB local de 1 bilhão 960, certo? Em Santos é 10 bilhões esse valor. Então nós precisamos conquistar esse espaço. E conquista-se convencendo o empresariado para estar lá. E tenha certeza, você já está sendo convencido aqui nessa mesa de ir, eu tenho certeza, já esteve lá, já investiu lá, mas vai investir mais ainda. Queremos a sua empresa lá muito em breve. Se quiser. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Oportunamente vou convidar de novo o prefeito para vir aqui. E Rodolfo, queria falar um pouquinho mais para frente do VLT, se realmente ele vai sair do papel já. Então, numa próxima oportunidade, o senhor vem aqui de novo, por favor, e nos conta um pouquinho mais da cidade. Então, quero agradecer muito a sua presença, prefeito Caio Amado, Rodolfo Amaral, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.